Olá, guerreiros e guerreiras do primeiro ano Centro Educacional Anchieta. Daremos início a mais uma aula de Sociologia a partir do capítulo 4, página 45. O tema do capítulo é Max Weber e a Sociologia Compreensiva. Max Weber, além de ser considerado o clássico mais culto, é também o grande crítico de Karl Marx. Ele, assim como Marx, ele também trabalhou com a teoria do conflito, a questão de classes sociais, as desigualdades, diferenças sociais, mas por uma vertente diferente de Marx. Enquanto Marx defendia a mudança social partindo de uma revolução do proletariado, Max Weber ele já era contra essa ideia. Ele, inclusive, defendia que o cientista não podia se tornar um político transformando a sociedade, mesmo porque ele via o sujeito como o ator principal. Então, enquanto que Marx e Durkheim via o indivíduo como sendo uma influência ou causa partindo da sociedade ou da estrutura econômica, Weber já via o contrário, o sujeito sendo o ator principal. Ele tinha decisões, portanto, a mudança caberia ao pensamento de cada um dos sujeitos e não de um líder político que viesse mudar estruturas e forçar as pessoas a pensar nisso ou naquilo conforme a ideia da estrutura, mas um sujeito que pensa e executa e que daí a sociedade se transforma. Max Weber, portanto, desenvolveu a teoria compreensiva, também conhecida como a teoria do interacionismo. Por que compreensiva? Porque na concepção dele, nós só poderemos, no máximo, compreender a sociedade, entender como ela funciona. Nós não podemos descrevê-la exatamente como ela é. Tanto que ele defende a ideia de um tipo ideal, quer dizer, eu preciso construir um tipo ideal para me aproximar dessa sociedade. Então eu vou descrever uma situação, compreender como que ela funciona e não descrevê-la exatamente. Nós podemos nos aproximar dessa realidade. Por isso, a ideia de compreender, compreensiva. Para Weber, o estudo da história é um ponto-chave para o entendimento das especificidades das sociedades humanas. O que isso significa exatamente? É que cada sociedade ela é ímpar e para poder eu compreendê-la eu tenho que entender como funciona essa sociedade diferentemente da outra. Então você não vai encontrar em Weber essa questão, essa regra geral, aquilo que, como você vê em Emile Durkheim, que a estrutura vai determinar o sujeito desse daquela forma. Então funciona quase como que é geral. Para Weber não, cada sociedade tem seus porquês e ela vai ser determinada no seu tempo, no seu lugar, historicamente, no seu espaço, pode-se dizer. A pesquisa para ele deve ser baseada em fontes documentais e no esforço de interpretá-las. Por essa razão, o conhecimento histórico torna-se um poderoso instrumento para a sociologia e as demais ciências sociais em Weber. Na perspectiva weberiana, os aspectos particulares e específicos da formação histórico-social são centrais para a compreensão de cada sociedade. Olha só, a formação histórico-social são centrais para entender cada sociedade. Então, eu tenho que partir da história dela, do seu tempo, no seu espaço. Assim, Weber consegue combinar a perspectiva histórica
que respeita as particularidades de cada sociedade com a perspectiva sociológica, que ressalta elementos mais gerais de cada fase do processo histórico. E é aqui que se dá um dos aspectos de oposição entre Weber, Durkheim e Marx. Enquanto que nós temos, por exemplo, Emile Durkheim, positivismo. Bom, aqui o autor, no texto de vocês, é claro, ele faz essa relação de positivismo. Não lembra-se que o positivismo era uma teoria de Auguste Comte. Emile Durkheim, por ter sido influenciado por Auguste Comte, ele acabou trazendo essas características dessa teoria para a teoria que ele criou na sociologia, que foi aquela ideia do funcionalismo, é a teoria funcionalista, portanto. Mas havia uma certa ligação. Então, partindo dessa percepção do positivismo, que tem a história como processo universal, ao longo do qual a história particular de cada sociedade desaparece e os indivíduos são absolvidos pelas forças sociais impositivas, como na lei dos 3 estados. Para o positivismo, a importância dos processos históricos particulares é pequena, já que a estrutura, lembra-se que no funcionalismo, Durkheim coloca o sujeito como sendo determinado pela estrutura. A teoria dele é o estruturalismo. Então, esse sujeito, portanto, o indivíduo, como Emile Durkheim mesmo gosta de dizer, ele é determinado pela a estrutura da sociedade. Então, o histórico não tem tanta importância para Emile Durkheim. Karl Marx, por outro lado, temos aí a questão da a dimensão econômica. As relações sociais decorrem das relações econômicas. E aí os indivíduos, eles são os agentes da história, os construtores, na ideia de Marx, lembra disso? O próprio indivíduo é construtor da sua história. Mas como é que nós construímos a história em Marx? Partindo da influência da estrutura econômica. Por exemplo, as classes, cada um nasce numa classe, ele vai pensar e agir como aquela classe. Então eu vou construir minha história, mas eu começo a minha história, na verdade, partindo dessa estrutura, e depois eu a transformo, eu construo. Mas eu sou levado a desenvolver pelas características da estrutura social da qual eu nasci. Então o econômico, principalmente, vai ser esse determinante. Então, diferentemente de Durkheim e Marx, para Weber, o indivíduo e suas ações particulares, bem como a culturas e os valores, podem ser fonte de mudanças sociais, de forma que cada sujeito age levado por um motivo. Então, é o indivíduo o dono da ação. É como ele parte dessa questão. Então, se eu sou dono da ação, eu vou influenciar a sociedade segundo os meus interesses. E eu vou me interessar, claro, influenciado pelo o meu tempo e a minha história na sociedade ao qual eu estou. Então, é uma situação bem diferente. As ações particulares do sujeito. Quais são as tarefas da sociologia, segundo Max Weber? Seria nesse sentido descobrir os possíveis sentidos das ações humanas. Então, tanto que para Max Weber a sociologia é a ciência das ações sociais, é o que ele determina como o objeto de estudo. Eu vou estudar
a ação social do indivíduo na sociedade, para entender sociedade e indivíduo. Então, é o indivíduo que, mediante sua motivação e os valores sociais, atribui o sentido da ação social, que é o objeto de estudo de Max Weber. E cabe à sociologia, portanto, descobrir